Animados? A gente começa agora o segundo caderno, a apostila 2. Se vocês ainda não receberam, vão receber por esses dias. Hoje eu não coloquei na plataforma nenhum exercício da apostila e nem nós vamos fazer marcação na hora do nosso encontro virtual, porque eu não sei se todo mundo já conseguiu receber. Vamos começar pelo módulo 9, que tem como assunto lendas. Lendas, eu acredito que seja um assunto conhecido de todo mundo. O que é uma lenda? Uma lenda é uma história inventada pelo povo, ela tem personagens fantásticos e ela tem muita ligação com os costumes e os hábitos do povo de uma determinada região. As lendas são textos que fazem parte do nosso folclore. Como o Brasil é um país muito grande, ele é dividido em regiões, como vocês já devem ter estudado em geografia. E cada região tem características muito próprias. Por isso, as lendas podem variar de uma região para outra. Depende dos hábitos, da cultura de cada povo. Importante, pessoal, é que elas são histórias inventadas, mas elas se diferenciam dos mitos, porque os mitos são histórias inventadas há muito tempo por povos da antiguidade, como gregos, romanos, egípcios. As lendas são mais atuais e nós vamos ter o nosso foco de estudo em lendas que dizem respeito à nossa própria cultura. Nós somos aqui da região sudeste. Certamente, algumas lendas que a gente ouve aqui no sudeste também são ouvidas no nordeste, ou no norte, ou no sul, mas elas, por serem passadas de uma região a outra, elas têm, às vezes, algumas pequenas mudanças. A história é quase a mesma, mas ela pode sofrer alguma variação de uma região para outra. Como é que as lendas vão passando? Elas vão passando de geração em geração, porque uma pessoa conta para outra. E isso garante uma grande bagagem cultural para o nosso povo. Quando alguém cria uma lenda, porque nós não sabemos quem é que cria, é o povo que cria. Então não se tem um nome para dar a um autor. É a autoria do povo, é geral. A gente não chega a um inventor único de uma determinada lenda. Mas com certeza a maioria delas tem muito a ver com a própria vida real. Por exemplo, a lenda do boto cor-de-rosa, que é muito comum lá na Amazônia e em alguns lugares do Nordeste também, ela foi inventada para justificar o fato de algumas moças terem filhos e serem solteiras. Então o boto é um rapaz atraente que conquista as moças, engravida as moças e depois volta para dentro do rio. Quer dizer, é uma história inventada para mascarar uma determinada realidade que ocorre numa determinada região. Como nós sofremos a influência de povos diferentes na nossa colonização, isso também tem reflexo nas lendas. Nós vamos encontrar lendas que são indígenas, foram criadas no meio dos índios, que eram os habitantes, né, quando o Brasil foi descoberto. Nós vamos encontrar algumas lendas que têm origem nas tradições portuguesas ou nas tradições alemãs. Isso vai variar muito de uma região para outra. A lenda é uma história verdadeira? Não. Ela faz parte do nosso folclore e ela é uma história inventada. Muitos personagens são conhecidos de todos nós. O Saci, o boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, o curupira, a Iara,
e por aí vai, muitos e muitos personagens. E eles são personagens que nós podemos dizer que têm características fantásticas, coisas que a realidade às vezes não explica. É o caso, por exemplo, da mula sem cabeça. Diz a lenda que a mula sem cabeça cospe fogo. Como assim? Ela não tem cabeça. Como é que ela cospe fogo? Mas a lenda não tem que ter um ser como nós, normal. Se não for um ser fantástico, não faz sentido nenhum. Não é lenda, não é uma história inventada. Então, nesse primeiro módulo, lenda é o que nós vamos conversar, vamos ler algumas lendas. Durante o nosso encontro virtual no Hangout, nós vamos comentar, vocês vão dizer que lendas conhecem. As lendas indígenas, por exemplo, são muito bonitas. A lenda da mandioca, uma história inventada para justificar a mandioca, que nós conhecemos como aipim. Como é que ela nasceu? Por que ela tem a casca tão escura e o interior tão branquinho? Tem uma história que os índios inventaram que explica isso. A lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia é a figura que abre a unidade, abre o módulo 9. É a foto de um rio cheio de vitórias régias. Então, é bem legal, é um assunto que eu acho que todo mundo vai gostar, todo mundo terá muito o que contar. A lenda que um conhece pode não ser conhecida do outro, então a gente vai ter bastante coisa legal para aprender. Assistindo a essa videoaula, pessoal, façam o exercício, ele não é difícil, ele é rápido, está disponível na plataforma e às 8h30 a gente se encontra na sala virtual. Eu espero a participação de todo mundo para a gente bater um papo, para todo mundo ganhar presença. E lembrando, já estamos começando a contagem de pontos para a nossa nota do segundo bimestre. O primeiro bimestre já fechou. A partir de agora é o módulo 2, né? É a apostila 2. Então, as atividades a partir de agora já vão contar pontinhos para a nota do segundo bimestre. Até daqui a pouco, então, façam com atenção, façam com dedicação e a gente se fala na sala virtual. Um beijão para todo mundo, continuo morrendo de saudade. Quero que tudo isso acabe logo, para a gente poder ter nossa aula na sala de aula, um vendo o outro, um podendo abraçar o outro. Vai ser muito legal. E se Deus quiser, em breve isso vai acontecer. Vamos torcer, né, pessoal? Então, até daqui a pouco. Fiquem com Deus. Beijão.